Montou aquele seu projeto de eletrônica e na hora de botar para funcionar, ou saiu aquela fumacinha mágica, ou simplesmente não deu sinal nenhum e você não conseguiu encontrar a solução. Talvez esse vídeo ajude. Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de eletrônica para iniciantes. Hoje um tópico diferente, trazendo dicas para vocês evitarem erros e solucionarem problemas nos seus projetos de eletrônica. É frequente os comentários da galera reportando que não conseguiram fazer os seus projetos funcionarem. Montaram um circuito, procuraram seguir certinho o esquemático, mas na hora de testar ali ou ocorreu algum problema, queima de componentes, ou simplesmente não funcionou. Então vou trazer algumas dicas para vocês, dicas na fase de prototipação principalmente. Tem muita gente que comete alguns errinhos simples até na protoboard, inclusive eu já cometi alguns, eu vou comentando com vocês ao longo do vídeo. Este vídeo é um oferecimento da WR Kits, nossa loja online. Confira todos os produtos, certificados dos cursos online, apostilas, tutoriais, softwares, aplicativos, projetos, kits de desenvolvimento para você. Primeiro, o link da descrição, faça o seu cadastro, adicione itens aí no carrinho, vá conferindo sempre os produtos de wrkits.com.br. A primeira dica que eu tenho para você são os nossos cursos exclusivos Hotmart, galera. Você que já passou da fase de prototipação e tem o seu projeto em funcionamento, é só criar uma placa de circuito impresso. E para isso tem o curso de Proteus aqui embaixo. Muita gente fazendo e tirando seus projetos do papel. Fantástico isso, é muito bacana esse feedback dos alunos do curso, gostando pra caramba. Uma outra dica de ouro é você entender os componentes que está utilizando, conhecer os seus pinos, conhecer os seus limites, tensões máximas, correntes máximas. Isso tudo é possível aprendendo o manual de instruções dos componentes, que são os conhecidos datasheets. Como buscar, como entender se é o datasheet correto para o componente, como ler e interpretar, também tem curso para isso. Sensacional, outros cursos Hotmart também vão ajudar você a aprender a utilizar o osciloscópio, montar o seu laboratório de eletrônica, Arduino para iniciantes, links na descrição, simulação de circuitos também, é o mesmo curso de projetos de placas de circuito impresso, tem um módulo para isso, e em breve vamos lançar o curso de LT Spice, que é o simulador de circuitos gratuito. Vamos começar com o nível básico, está bem interessante e vai ter uma promoção incrível para todos que adquirirem o curso de LT Spice. Alguns já sabem até o valor do curso, em alguns dias vamos lançar a previsão para daqui uns 7 dias, então fique ligado, ative o sininho no canal. E agora eu vou mostrar algumas imagens para você que vai ajudar ainda mais na solução de problemas das suas montagens, dos seus projetos de eletrônica. Confere aí. Separei algumas imagens relevantes no desenvolvimento de projetos, na parte de protótipos de eletrônica. Uma dica bem útil, muitos iniciantes ainda não praticam isso, é verificar sempre o consumo do circuito que você está testando, o circuito que você montou. Isso é bem bacana, pois na hora você já detecta algum tipo de problema, por exemplo, um curto-circuito em alguma região do circuito que você montou, normalmente vai dar um consumo de corrente excessivo. Então é interessante até ter uma fonte de bancada com limitação de corrente. Se ainda não for possível, você que está começando, pode ser uma fonte de bancada simples ou uma fonte comum que você tenha para testes aí, certo? Mas verifique o consumo de corrente. Então aqui eu tenho um exemplo da fonte de bancada mostrando aí o consumo. No caso, poderíamos limitar o consumo para 1 ampere, 500 miliamperes, estimando já o consumo que o circuito teria, e caso ocorra algum problema, vai dar o modo de corrente constante na fonte. Mas como eu mencionei, no caso você que está começando e ainda não tem como adquirir uma fonte com este recurso, utilize um amperímetro ligado em série. Então utilize a sua fonte comum, uma fonte normal que você tem aí para testes, e um amperímetro. E um amperímetro você tem disponível em multímetros de baixíssimo custo. Hoje em dia, com alguns reais, aí, a partir de uns 20 e poucos reais, você compra um multímetro que já tem o recurso de amperímetro. Então você liga a ponta vermelha no ponto indicado para medir amperes ou miliamperes ou microamperes, se o multímetro tiver esse recurso, e o comum é aí a parte
vermelha, a ponta vermelha aqui vai ligado na sua fonte, no positivo da sua fonte, e o preto, o comum do seu amperímetro, vai para o circuito alimentado. Então, esse terminal da esquerda aqui vem da fonte, e esse da direita aqui vai para o circuito alimentado. Ligou o circuito, viu que o consumo está excessivo, aqui está registrando 1,29 amperes, por exemplo, mas você estimava ali, pelo conhecimento dos componentes que o circuito contém, pois você já sabe ler o datasheet, já conhece os componentes que você está utilizando, estimava que seria no máximo ali uns 200 miliamperes o consumo, está consumindo 1,2 amperes, tem alguma coisa errada, desliga a fonte rapidamente para evitar alguma queima, algum problema aí, e aí passa a procurar o que está errado. Normalmente algum componente em curto ou algum valor mínimo de resistência que está ocorrendo, está causando esse problema aí. Aqui um problema típico em montagens em protoboard. Então eu tirei essa foto aqui, dei uma analisada e passe o olho e veja se encontra o que está errado aqui. Aí você liga o circuito, o consumo está ok, você está com um amperímetro ali ou na fonte de tensão e o circuito apresenta um funcionamento errático. O que está errado afinal? Então uma segunda etapa é você medir as tensões no circuito. Então ligou, não deu um consumo excessivo, você utiliza o multímetro, novamente agora como voltímetro, para medir as tensões. Você está alimentando o seu sistema com 5 volts, meça sobre os terminais, importante isso. Por exemplo aqui, esse componente aqui que é um circuito CMOS, você coloca o preto aqui no seu pino 8 e o vermelho no 16 e veja se tem os 5 volts em cima dele. 5 volts ou 4,9 volts significa que está sendo alimentado corretamente. Isso, circuito integrado por circuito integrado da sua montagem, até que de repente você pode ver que um deles está sem a alimentação. Nesse caso aqui, eu propositalmente montei errado para você ver, esse componente aqui, que é um 4066, olha aqui o fio vermelho, ó, onde está. Estão vendo aqui? Acompanhem com o mouse, ó. Olha só, o fio vermelho aqui não está conectado ao pino 16, aliás, o pino 14 de alimentação deste componente aqui. Estão vendo? A coluna dele não tem nenhuma ligação, ó. Então, na hora de montar ali, eu liguei por engano, vamos dizer assim, me enganei, liguei ali do lado e olhando assim, passando o olho, aparentemente está tudo certo, tudo perfeito e tem esse erro presente. E aí, com a simples medida de tensão sobre os circuitos integrados, você já consegue identificar. Aqui não tem tensão chegando, então vamos ver o que está errado. Naturalmente, você vai encontrar este erro aqui ocorrendo. Eu já fiz isso em algumas montagens, só que detectei, pois eu tenho o costume de medir as tensões na primeira vez que eu vou testar o circuito. É muito recomendado, como dito para você. Outro erro aqui, ó, não sei se você vai detectar nessa montagem aqui, mas também pode acontecer, é este aqui, ó. Olha esse circuito integrado do meio aqui. Estão vendo? Isso é um amplificador operacional, um LF356N. A alimentação desses amplificadores operacionais, eu sei disso porque eu sei ler datasheet e vi no datasheet, é no pino 7, alimentação positiva. E o fio vermelho aqui de alimentação está no pino 8. Ó. Então isso é um problema comum. O 741 é um amplificador operacional muito conhecido, muito comum de utilizar em projetos, também tem alimentação no pino 7. E aí, por termos o costume já, o pino 14 e o pino 16 sempre tem alimentação. Nos circuitos integrados de 8 pinos, o pino 8 ali tem alimentação. Liga um operacional, às vezes, sem pensar, sem se concentrar exatamente, você liga sem querer mesmo ali no 8. Pois é costume já, e muitos circuitos integrados dual inline têm esta característica. O pino 14 é o mais VCC, o pino 16, ou o pino 18, ou o pino 8. Mas nesse caso aqui não iria funcionar, teria algum problema de funcionamento esse circuito aqui, pois ao invés de ligar no 7, ligamos a alimentação no 8. Então, tudo são coisas que você tem que ter atenção. Normalmente o iniciante comete esses errinhos e às vezes fica frustrado. É compreensível, ele quer ver funcionar o circuito, montou ali, está na ansiedade de ver o circuito projetado, o circuito montado
funcionar como esperado e não funciona, e aí não tem muita paciência para detectar os problemas, mas isso é muito importante, um ponto-chave é você ter paciência. Selecionei essa outra montagem aqui para você ver o seguinte. É interessante também desconfiar sempre da sua protoboard, falando de protoboards, pois ela tem uma resistência, algumas de má qualidade, tem uma resistência alta entre esses terminais. Então, se você passa apenas uma barrinha de alimentação aqui, como você está vendo aqui o cruzamento na esquerda para ligar essa barra azul de cima, que é terra, com a de baixo, e a vermelha também, às vezes, pela resistência da protoboard, você tem quedas de tensão, então um problema de má distribuição de energia na sua protoboard. E aí você vai alimentar o seu circuito ligando aqui à direita o negativo da sua fonte, a referência da fonte de tensão em cima o positivo, e por exemplo esse capacitor que está aqui em cima para o terra, ele tem todo esse caminho aqui ó, para chegar o GND até ele. Compreenderam isso? Aí muitas vezes, se você for medir desse ponto onde você conectou a fonte até este ponto onde está o terminal do capacitor, ou até mais para cá onde está o potenciômetro, você mede aí uns 10, às vezes 20 ohms, dependendo da protoboard. Os próprios contatos da protoboard às vezes apresentam esta resistência e pode dar problema, ainda mais circuitos que exista tratamento de sinais, por exemplo, circuitos amplificadores, circuitos de RF nem se fala, então isso são problemas comuns que você pode encontrar. Outra característica bem marcante aí nas suas montagens é sempre utilize os capacitores de desacoplamento. Temos videoaulas no canal aqui falando dos decouplings, capacitores de desacoplamento. Sempre tem o valor típico de 100 nanofarad, então sempre tenha no seu estoque aí capacitores de 100 nanofarad. Podem ser poliéster ou podem ser cerâmicos. Aqui você está vendo esses azuis nas linhas de energia, que são capacitores poliéster de 100 nanofarad. Isso ajuda a estabilizar a tensão do circuito e contorna diversos outros problemas, filtrando também interferências da rede de alimentação, entre outras características. Por isso, circuitos com operacionais, circuitos integrados, sempre utilize estes capacitores de desacoplamento. Muitas vezes pode ocorrer um problema de funcionamento. Vou dar um exemplo para você. Uma montagem de um amplificador operacional como buffer, então um buffer analógico, você liga, alimenta com fonte simétrica, aplica um sinal na entrada e você vê um ruído terrível no osciloscópio, certo? Um ruído enorme nos sinais quando não deveria ter. Inclusive, às vezes aparece uma modulação em alta frequência. Colocando estes capacitores em paralelo, esse ruído é contornado. Também reduz o efeito spike em circuitos digitais, que são pulsos rápidos de alta tensão nas transições, bordas de subida e bordas de descida, certo? Na lógica digital, isso pode acarretar em problemas nos seus circuitos lógicos. Às vezes temos picos negativos, considerando circuitos integrados TTL, que tem por característica um ground com alta corrente. Esses picos negativos podem danificar, inclusive, circuitos mais sensíveis. Então, utilize os capacitores, sempre tem aí bastante estes capacitores de 100 nano. Como eu disse, pode ser poliéster ou pode ser os cerâmicos. Outro problema é confundir os terminais de transistores. Eu tenho aqui 3 transistores típicos de utilização em eletrônica: BC547, TIP41 e o BD136. Estes 3 tipos têm ordens de terminais diferentes, certo? O BC547, olhando de frente, é coletor, base, emissor. Aí muitas vezes o estudante ali, o iniciante, aprendeu do BC e acha que o TIP41 também é coletor, base, emissor, mas está errado. Novamente, onde você vê isso? No datasheet do componente. Então, o BC547 é coletor, base, emissor, olhando de frente. TIP41 é base, coletor, emissor, olhando de frente. E o BD136 é emissor, coletor,
base olhando de frente. Isso tudo no datasheet você consegue verificar, mas é comum que o iniciante às vezes ou ele aprendeu o TIP 41, base coletor emissor, e aí acha que o BC547 também é base coletor emissor, e aí liga no circuito e não funciona, e é óbvio que está errado. Então mais uma dica para você, sempre tenha atenção, não só transistores, mas outros componentes. Veja aí os terminais certinho, veja se não tem polaridade, isso tudo consulta o datasheet resolve. Um outro erro comum, principalmente do iniciante, é pensar que o osciloscópio pode ser utilizado para medidas em quaisquer pontos do circuito, tomando como referência. Então aqui eu dei um exemplo de uma medida errada, certo? Com o osciloscópio. Conseguiram ver o que está errado aqui? Nós temos a entrada em um circuito, um gerador de funções, e o osciloscópio aqui, um dos canais medindo a tensão do gerador. Até aí, normal. Mas olha aqui o canal à direita, é o canal 2. Eu estou medindo a queda de tensão sobre esse resistor de 10K aqui. Você viu o que acontece, né? O osciloscópio internamente ele tem as garrinhas aqui em curto entre si. Então eu estou provocando um curto entre este ponto e este ponto do circuito, terra do circuito e este ponto aqui. É claro que não vai funcionar. Então você tem que ter essa tensão. A menos que o osciloscópio que você está utilizando tenha os canais isolados. Aí é outra história. Mas os osciloscópios de bancada em geral, ele tem um curto entre as garrinhas. As garrinhas estão interligadas. Se você medir a continuidade ali, existe um curto. Se você medir também com o seu gerador, estão em curto se você aterrou os equipamentos. Então tem esse tipo de atenção. E por fim, sempre tenha paciência e confira ligação por ligação. Eu peguei esse circuito aqui, que é o nosso computador de 8 bits, que é uma das montagens mais amplas que eu já desenvolvi em protoboard e que funcionou perfeitamente. Quem viu a série viu isso aí funcionando. E o detalhe é que você vai montando as coisas em protoboard, o ideal é medir sempre com o medidor de continuidade de cada ligação que você faz para ter certeza que o contato deu certo, pois há protoboards que podem ter problema em algum furo e o terminal, principalmente resistores com terminal mais fino, não fecha o contato, fica aquelas molinhas mais abertas ali e não fecha o contato com o terminal do seu componente e pode ocorrer problemas nesse sentido. Então vá medindo e vá testando sempre aos poucos, verificando as tensões, verificando o consumo na sua fonte de alimentação, e a tendência é dar tudo certo, galera. Uma vez que o protótipo estiver funcionando, aí você pode pegar as dicas dos nossos cursos Hotmart, layout de placas de circuito impresso. Nós trazemos a forma de você tirar as placas de circuito impresso do papel, projetar a partir do diagrama esquemático, após ter testado um circuito, então as etapas de criação de um projeto. É muito interessante, vale muito a pena. Link na descrição. E é isso aí, galera. Encerramos aí mais uma aula para iniciantes. Espero que tenha gostado destas dicas. Agora comente bastante aqui embaixo. Você que já é mais experiente também tem dicas sobre evitar problemas na prototipação em eletrônica. Deixe as suas dicas também aqui nos comentários, que eu quero saber delas. Um abração a todos. Esse foi mais um vídeo do curso de eletrônica para iniciantes. Não esqueça do like, hein? Clique em gostei, favorite o vídeo, compartilhe com todos os seus amigos. Se é novo neste canal, seja bem-vindo. Inscreva-se clicando no botão inscrever. Se ainda não ativou o sininho de notificações, ative o sininho para conferir as novidades do WR Kids Channel. Amplo conteúdo aqui, mais de 2.500 vídeos entre cursos, séries, projetos, tutoriais, muito conhecimento mesmo, porque isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Valeu sua audiência de sempre, me siga no Instagram, no Twitter e a fanpage WR Kids no Facebook. Um abração a todos e até o próximo vídeo.